vai falar profundamente comigo e com você. Que Deus abençoe, esteja atento a este ensinamento. Glória a Deus, meus queridos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo domingo a todos. A você que está conosco, venceu a friagem desta manhã. Que bom, que Deus te abençoe. É maravilhoso ter você aqui conosco na igreja e você que está no aconchego do seu lar ou então no trabalho, mas que está conosco nesta manhã. Que o Senhor ricamente nos abençoe. Esta manhã foi aberta essa escola bíblica com oração, adorando ao Senhor, glorificando o seu santo nome e também pedindo a presença gloriosa do Senhor em nosso meio nesta manhã. Nós vamos dar seguimento ao que nós estávamos falando no domingo passado. E eu quero começar, ou melhor, nós vamos dar a continuidade em que o apóstolo Paulo ele vai estar falando com relação àquele ponto que nós falávamos, em que situação o casal pode ficar sem o relacionamento conjugal, sem o relacionamento íntimo. Em que situação? Então, nós vamos ver que Paulo, ele coloca 4 situações que o homem pode, não é? E a mulher pode ficar sem esse contato íntimo, mas depois ele fala que deve-se voltar novamente ao relacionamento, à comunhão íntima, para que não haja interferência do nosso adversário. Então, nós estamos baseados em 1 Coríntios, no capítulo 7. Então, você, por favor, abra a palavra do Senhor, porque nós estamos numa escola bíblica. E o livro, não é, a enciclopédia que nós temos para analisar, para buscarmos, para lermos, para estudarmos, é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, coleção de pequenos livros, não é? Então, um destes livros, uma das cartas do apóstolo Paulo a Coríntios, não é? Na sua primeira carta, no capítulo 7. E nós vamos, então, ler o versículos de número 5, 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo é o versículo de número 5. E eu vou pedir para que os meus irmãos, as minhas irmãs que estão comigo aqui nesta manhã, me ajude fazendo a leitura. E nesta manhã nós temos a grata satisfação de nós recebermos aqui o nosso irmão professor, também aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso irmão Rafael, não é? E então gostaria já de iniciar com ele, fazendo então esta leitura de 1 Coríntios capítulo 7, versículos de número 5. Vamos lá então, meu querido. Amém. 1 Coríntios 7, 5 diz assim: Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nós dizíamos no domingo passado que a falta de aprofundamento neste versículo ou nesta palavra faz com que alguns casamentos entrem em rota de colisão. Porque às vezes o homem acha que ele deve ficar, como ele às vezes tem ministério na igreja, ou então ele quer ter uma vida mais consagrada, não é? Então ele acha que ele deve ficar um mês orando, não é? E não faz um acordo com a esposa. Aí ele fica um mês orando e a esposa passa um mês de privação. Ou é ao contrário, não é? A esposa acha que deve ficar um mês de oração, de separação, de consagração, mas ela não acordou isto com o seu parceiro.
E isso vai trazer, não é? Ela está em santidade, mas ele está passando por privação. E o apóstolo Paulo, com relação a isso, ele dá 4 conselhos. Não é? E o primeiro conselho que ele vai dar, ou seja, 4 condições que ele coloca, e a primeira condição é: ambos devem agir em concordância, em sintonia. Não é? Então, vai se fazer alguma coisa, a esposa deve conversar com o esposo. Eu senti de Deus, eu gostaria de ficar um tempo a mais em consagração, em oração. Você está de acordo? Se o esposo disser sim, estou de acordo, perfeitamente isso pode ser feito. Ou, por outro lado, se é o esposo, deve também conversar com a esposa. E assim, eles devem estar em sintonia, para que o adversário não entre. Uma outra condição é: a abstinência só deve vigorar por algum tempo. Não pode ser uma coisa indefinida, não é? Porque nem todos temos a mesma condição. E isso é importante que nós entendamos, que nós saibamos. Às vezes ela tem uma condição maior, às vezes ela resiste um pouco mais. O companheiro, o esposo já não. Ou, por outro lado, às vezes ele tem essa facilidade. Ele consegue ter um controle maior nesta área, mas ela não. Então, o tempo prolongado vai fazer com que o adversário entre no meio. E nós temos sempre que ter aquele cuidado de não darmos lugar ao diabo. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não deis lugar ao diabo. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou me separando, eu estou me santificando. Muito bem. É como estamos dizendo, você tem uma condição para isto, para um tempo prolongado, mas às vezes o seu companheiro ou a sua companheira não tem. E não nos esqueçamos que, para que nós não venhamos ocasionar um dano no nosso relacionamento, nós temos que ter prudência. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, se o Senhor Jesus disse isto, é porque é necessário que nós aprendamos. É necessário que nós nos conduzamos desta maneira, desta forma. Então, a necessidade da oração ou dessa separação deve ser, um exemplo, para a família. Um caso, eu até me lembro agora do já falecido pastor Leonel Silva, que foi fundador, através do Espírito Santo, da Igreja Maravilhas de Jesus. E eu me lembro de uma situação, que isso ele mesmo testemunhou, que ele tinha programa radiofônico, todas as manhãs às 6 horas da manhã. Então eu me lembro que numa dessas programações, ele disse assim, que um dos filhos dele estava se envolvendo, não é, no uso de drogas. E então a situação estava ficando difícil, né? E aí ele, conversando com a sua esposa, dentro desse assunto, olha que coisa interessante, ele falou para ela assim: olha, se houver concordância, eu vou ficar 3 dias separado em oração, e eu vou para o monte, e eu vou ficar 3 dias diante do Senhor, orando e jejuando pela nossa família, pelo nosso filho, para que o Senhor Deus use de misericórdia, porque nós estamos sendo atacados pelo adversário, exatamente com relação aos nossos filhos, numa área muito difícil. E ela concordou, e ele ficou lá então, né, as palavras dele, ficou 3 dias em oração e em jejum, separado, apenas ele e Deus, apresentando esta causa ao Senhor. E diz ele que quando retornou, daqueles 3 dias que havia sido feito este propósito, ele começou a ver a mão poderosa de Deus agindo na sua casa, agindo na sua família, de tal maneira que o seu filho foi alcançado por esta graça maravilhosa do Senhor, e ele mudou o seu comportamento e deixou aquela ação. Então, irmãos, veja só, mas houve um tempo. Ele não ficou 15 dias, não ficou um mês, não ficou um ano lá.
separado e deixou a sua esposa, não é, nessa área passando por necessidade. Não, houve uma concordância, houve uma sintonia entre ambos e Deus agiu, e é assim que tem que ser. Uma outra situação, às vezes há um caso na igreja em que alguém, ou seja, o ministério, ou algum membro da igreja, está necessitado de ser uma cobertura de oração, e então alguns membros da igreja, sentindo aquela situação, porque a nossa maior oração, ela é eficaz quando nós nos colocamos no lugar da pessoa. É isso que a palavra fala. A nossa oração ela vai ter mais peso quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. Então a pessoa está passando por uma situação, está passando por um problema, e nós nos colocamos no lugar dela. Então quando nós entramos diante de Deus em oração, em clamor, a nossa oração tem mais peso. E às vezes a igreja faz isso, o ministério faz isso, um grupo faz isso, seja das irmãs, dos varões, do grupo de louvor. Às vezes há uma necessidade naquele setor, e algumas pessoas então se separam em oração, se separam em consagração por aquela causa. Então continua dizendo aqui, mas desde que haja sintonia, desde que haja concordância entre ambos. E uma outra situação ainda é quando nós vamos nos separar em oração em favor da nação. Família, igreja e nação. Então, essas são as três situações em que realmente nós podemos, às vezes, nos separar por um período de tempo para orar, para jejuar, para clamar ao Senhor, para que o Senhor Deus venha agir. Mas desde que, sempre lembrando, havendo esta concordância, havendo esta sintonia. No versículo, vamos continuar ainda. A abstinência tem a intenção expressa de dedicar-se à oração. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Eu só devo me abster desse relacionamento íntimo, segundo o conselho do apóstolo Paulo, se for para a oração. E como nós dissemos no domingo passado, né? A esposa ficou descontente com algo que o esposo fez. Bom, agora você está em greve. Você não, eu. Estou em greve. E agora, só quando eu sentir, nós vamos nos relacionar intimamente novamente. Está certo isto? Não. Segundo o conselho da palavra não está certo. Mas é o que costumeiramente nós usamos ouvir. É o que costumeiramente acontece, até na nossa casa. Não é? Eu não estou descontente com isso, eu queria aquilo, ou você me tratou assim, ou você falou aquilo, então também não faço. É porta aberta para a intervenção do maligno, para entrar e para fazer uma devassa. Porque nem todos têm o dom do celibato. Nem todos têm, não é, a capacidade de ser eunuco. Não é? De ficar, de se abster desta relação. Nem todos têm. Então, às vezes, quando isto acontece, e aí vai, não é, o sábio conselho do apóstolo Paulo, para que nós não caiamos nesta infração. Para que nós não venhamos fazer isto. E uma outra situação, não é? E ele diz ainda, né? E é necessário haver intenção deliberada de retornar à relação sexual. Passou esse período, volte ao relacionamento íntimo. Não é tudo, mas faz uma grande importância, ou tem uma grande importância no relacionamento entre duas pessoas. Então, irmãos, é fundamental que isto aconteça. É fundamental. Por que isso deve acontecer? É o que o nosso irmão Rafael, o professor Rafael, leu no finzinho do versículo. E vamos ouvir novamente, irmão Rafael, por que o apóstolo Paulo, ele se debruça, ele traz esse ensinamento, ele traz esta orientação para a igreja, para nós hoje, para os casais. Por quê? Qual é a finalidade disto? Eu vou repetir o versículo aqui, pastor. O 1 Coríntios 7,5 diz assim, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento,
por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas aí eu acho interessante, pastor, porque o 6 ele vai arrematar o que ele falou em cima. Isto vos digo como concessão, como um conselho, e não por um mandamento. Paulo está aconselhando as pessoas como posso explicar aqui, a ter um casamento mais saudável. Só que eu acho interessante, pastor, porque a forma como ele se expressa aqui, no contexto, se o senhor for ver hoje em dia, por exemplo, assim, o senhor falou do relacionamento, e a primeira etapa, eu queria ouvir as 4, na realidade, né? A primeira etapa é por oração e por mútuo consentimento de ambos, né? Mas eu acho interessante porque Paulo, quando ele fala nesse mútuo consentimento, tem que haver uma concordância entre as duas partes. E é tão perigoso esse assunto, pastor, porque, por exemplo, assim, se vamos pegar aí um julgo desigual, por exemplo. Se a pessoa, um cristão e uma cristã e um não cristão, de repente, se por algum motivo ela se nega e ele tiver encravado esse versículo falando que ela é obrigada a fazer com ele, dá até um processo isso, porque a lei ela vai falar que tudo aquilo que é ação conjugal sem o consentimento de ambas as partes se torna estupro, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Paulo é muito sábio nas palavras dele. E como o senhor falou bem no começo da sua frase, o mútuo consentimento, o que é? Ambas as partes que tem que se acordarem e fazer a vontade de Deus. E se, por exemplo, eu penso assim, se, por exemplo, o homem, como ele é mais ativo que a mulher, principalmente nessa parte, vamos assim dizer, embora também tem bastante mulheres, mas os homens, ele tem mais o instinto de copulação, né? Como Freud fala, o instinto de você se reproduzir. E a esposa, se ela está passando por sérias dificuldades, vamos assim dizer, eu creio que se o casal entrar em oração e se o casal ele estiver debaixo da proteção de Deus, eu creio que o homem ele entende a mulher como a mulher ela vai entender o homem. Porque também o senhor ter uma relação sexual com a pessoa que não está sentindo prazer nenhum, acaba não sendo válido, né? Acaba sendo uma coisa que só vai alimentar o desejo de um e não o desejo do outro. Então, Paulo ele é muito interessante porque ele mesmo fala, quando tem a concepção de um do outro. E o senhor falou aí no começo da sua frase, essa concepção é o quê? É a conversa, né? É o diálogo, é a oração. E se o casal estiver em oração, ou se o homem estiver em oração, se ele estiver buscando, e vamos se dizer a mulher com aquele fogo, ela estiver sob a proteção de Deus, com certeza eles vão entender um ao outro. Agora, se for, por exemplo, eu entendo assim, se for, por exemplo, só o homem ou só a mulher a todo instante quiser tipo usar o homem ou a mulher, eu acho que assim acaba de outra forma também acaba destruindo também até o próprio casamento, porque a mulher ou o homem vai se sentir muito usado e não vai acabar tendo aquela relação amorosa, porque quando o senhor vê Deus criando, porque Deus criou o sexo, essa é a verdade, mas entre homem e mulher. Deus criou o sexo entre o homem e a mulher. E o sexo em si, ele é para ser prazeroso. Ele é para ser algo que Deus deixou para o ser humano. E se tiver a concepção de ambos, eu creio que fica melhor ainda, porque ambos vão sentir prazer. Ambos vão se amar e se tornar cada dia mais uma só carne, né? Essa é a minha concepção. Não, perfeito. Tanto é, irmãos, que quando o apóstolo Paulo coloca aqui sobre o consentimento mútuo, é porque é como o nosso irmão Rafael colocou. Quando apenas me dá prazer e eu não me preocupo como homem em que a minha companheira, que a minha esposa também sinta prazer, eu estou sendo egoísta. Eu só estou pensando em mim. E muitas vezes no relacionamento é necessário que haja o diálogo entre as nossas lições da escola bíblica. Nós falamos sobre a importância do diálogo no casamento, porque às vezes o homem está sendo satisfeito, mas a esposa não está. Então, é necessário que ela
Conte para ele, olha, eu não estou conseguindo me satisfazer. Você está indo muito rápido. Não é? O homem, ele tem essa facilidade, né, de ele se envolver na relação com mais facilidade, né, em alcançar com mais facilidade. Porém, a mulher não. Então, tem que haver um diálogo, tem que haver uma conversa. Não tem que haver a vergonha. Às vezes acontece, são casados, mas a esposa tem vergonha de falar com o esposo. Às vezes ela fala assim, mas o que ele vai pensar de mim se eu falar determinada coisa? O que ele vai pensar de mim, não é? Então, às vezes ela fica com muitas interrogações. Então, cabe ao esposo ter essa preocupação, não é? De perguntar para a companheira, olha, está tudo bem? Você se satisfez? Você se sentiu, né, está feliz com o que está acontecendo? Não é? Ah, sim, eu estou. E aí tem que haver, irmãos, uma sinceridade. É fundamental que haja sinceridade de ambos. Porque quando eu escondo alguma coisa, ou quando ela esconde alguma coisa, isso vai implicar no relacionamento. Porque às vezes ela está achando que tudo bem, que ele está satisfeito. E às vezes ele não está. Às vezes ele está achando que ela está satisfeita. E ela não está. Então é necessário que esse diálogo, que essa intimidade, que esse relacionamento venha ser colocado em todas as áreas. Porque quando ele não consegue atendê-la, e nem se preocupa em saber se ela está satisfeita ou não, com o passar do tempo, o adversário vai entrar. Ele vai entrar. E vai fazer uma devassa nesse relacionamento. Então, da mesma forma, porque às vezes ela não se preocupa com ele. Né? Ela não está nem aí. E acha que tudo bem, do jeito dela e pronto, e acabou. Então, irmãos, a gente sempre fala assim, olha, aquele romantismo não pode morrer. O romantismo não pode morrer. Não é porque casou, acabou o romantismo. Não é porque casou que, agora eu já alcancei o que eu precisava, o que eu queria. Eu queria casar. Casei, pronto. Então, não é isso. O romantismo deve ser constante. A gente deve cultivar isto. Não é? Então, o homem, nós somos visuais. Não é? O homem olha e aquilo para ele acende o desejo. A esposa é mais o ouvir. Então, à medida que você vai falando, não é, que ela vai se demonstrando, ou melhor, que ela vai se sentindo, como é que eu posso dizer? Aquela pessoa que é querida, aquela pessoa que é atraente, né? Aquela pessoa que ela se sente segura com o seu companheiro, isso tudo vai fazendo com que ela vá se soltando, vá se aflorando para aquele momento. Então, é onde entra, quando há essa comunhão, então o relacionamento íntimo vai ser uma bênção. É aquilo que que é o que Deus planejou quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, e quando Ele colocou esse desejo entre ambos. Não é apenas para a procriação, né? Há uma certa... há um certo... como é que eu posso dizer? Uma certa situação dentro de um ministério, não é? Em que eles pensam assim, não é só para a procriação. Fora disto, não deve ter relacionamento. Esse casamento, ou essas pessoas serão fadadas ao sofrimento. Porque ela tem desejos que ela vai ter que sufocar aquele desejo, e se ela tiver resistência para suportar, maravilhoso. Mas se não tiver, o maligno vai entrar e vai causar uma devassa. Por quê? Porque as pessoas entendem, não é só para a procriação. Então a pessoa só vai se relacionar se for para ter filhos. E não é isso. O propósito não é esse. O propósito é para que haja a satisfação, que haja a comunhão, que seja uma coisa de bênção no casamento, de bênção no casal. E é importante que ambos entendam isso, para que não caiamos nisso que o nosso irmão Rafael colocou, de nós entrarmos na área da violência.
Naquele momento a esposa não está preparada, mas o esposo, porque eu quero, então eu vou fazer, e acaba violentando a sua companheira, mesmo sendo casados. Por quê? Porque ele não respeitou naquele momento, a situação que a sua esposa estava atravessando. Isso acontece muito. Por quê? Porque não se sentam para se conversar e não se buscam um entendimento. Mas é tudo isso que o apóstolo Paulo vem falando, é tudo isso que o apóstolo Paulo vem nos orientando aqui. E aí no versículos 10, eu vou pedir para a nossa irmã diaconisa Gilmara ler, nós vamos ver que qual é a duração então, qual é o tempo, não é, para que esse relacionamento, para que essa união perdure. Versículos 10 e 11, por favor, irmã diaconisa Gilmara. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha isso. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A duração do casamento é até quando? Alguns, hoje, têm banalizado tanto o casamento, que eles já dizem assim, bom, eu caso. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, cada um para o seu lado. Mas nesses dois versículos 10 e 11 que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o casamento é para a vida toda. Não é? Deus, na verdade, ele cercou o casamento de um muro, não é para que ele venha a ser uma prisão, mas é para que ambos se sintam seguros. Para que ambos, tanto o esposo quanto a esposa, se sintam protegidos. Por isso que o Senhor Deus, ele vai dar essas normas, ele vai colocar algumas orientações e alguns limites, para que nós entendamos. Então vamos separar aqui, eu gostaria que a irmã Ivete separasse Mateus 19, e nós vamos fazer uma leitura expansiva, então, peraí. Então, não somente a irmã Ivete, mas todos os demais irmãos. Eu vou começar, assim, com o pastor Francisco, a irmã Ivete, a irmã diaconisa Gilmara, o nosso irmão Rafael, o nosso irmão diácono Felipe, e depois a nossa irmã Marineuza, e assim nós vamos indo. Mateus 19, do versículos 3 ao versículo 12. Uma vez que Jesus já havia lidado com este assunto, Paulo apenas cita Jesus. A mulher não se separe do marido, e o marido não se aparte da sua mulher. É isto o que a palavra de Deus nos aconselha. Então, se o mundo prega, bom, se der certo, Deus, se não der, eu me separo. E aí eu me caso com uma, me caso com outra, me caso com outra, me caso com outro, me caso com outro, me caso com outro, até que, quem sabe, um dia eu venha encontrar a pessoa certa. Não é esta a visão bíblica. Não é esta a vontade de Deus. Isso é coisa do homem e do mundo. Mas a palavra fala que nós não devemos andar segundo o curso deste mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Eu não posso andar conforme os conselhos, os ditames do mundo, dos homens que não conhecem a Deus e que criam as suas leis. O que nos rege, nós como cristãos, nós que servimos ao Senhor, é a palavra de Deus. Ela é a nossa lei, ela é a nossa regra de prática. Então, para nós que servimos ao Senhor, que conhecemos ao Senhor, nós andamos segundo os preceitos, os conselhos, as orientações que a palavra de Deus nos dá. Então vamos para Mateus capítulo 19, o pastor começa com o versículo 3, a irmã Ivete o 4, a irmã diaconisa Gilmara o 5, o irmão Rafael o 6, o nosso irmão diácono Felipe o 7, a nossa irmã Marineuza o 8, e assim nós vamos até o 12. Vamos lá. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o
e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? É o irmão diácono Felipe e depois a irmã Marineusa. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da sua dureza dos... Disse-lhes ele, Moisés, por causa da sua dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito bem, pastor Francisco. Isto. 10. Ao 10? Não. E disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente, a mulher não convém casar. Versículos, irmã Ivete, o 11, e irmão Rafael fecha com o 12. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Irmão Rafael. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus, que é apto para admitir, admita. Quem é apto para admitir, admita. Muito bem. Então Paulo aqui, ele até não foi assim, não foi muito, como é que eu posso dizer, não explicou muito acerca disso, não discorreu muito acerca disto, porque ele foi para isso que Jesus fala. Aqui Jesus, ele é muito claro nas suas palavras. Ele não deixa dúvidas de que, primeiro, o casamento ele tem que ser o quê? Até o final. Quem pode separar o casamento? Só a morte. Né? Só ela. Mas certas situações e certas coisas e tal. Então nós vamos, segundo o que Jesus fala aqui, e ele é muito claro nas suas palavras, há uma situação em que há um rompimento nesta aliança, porque o casamento é o quê? É uma aliança, é um pacto, é um acordo realizado entre duas pessoas. Não é? Então, infelizmente hoje se banalizou o casamento. Então a pessoa casa já pensando na separação. Se der certo. Então, o namoro hoje não é aquele namoro de antigamente que você ia conhecer a pessoa. Você ia ver as qualidades e os defeitos daquela pessoa. Tanto o homem como a mulher. E iam ver se dava para se suportar os defeitos. Não é? Então, tinha tudo, porque eles tinham em mente uma coisa: se eu casar é para sempre. Se eu casar não é para me separar amanhã. Então esta era a visão antiga do casamento. Só que foi se banalizando isto. Hoje o namoro é para quê? O namoro é para se fazer sexo. Hoje os jovens entendem que namoro é para quê? Para fazer sexo. Então, se não dá certo com um, fez com um, vai fazer com outro, fez com uma, vai fazer com outra. E sabe o que vai? Aonde vai implicar isto?
vai implicar num dia numa pessoa que ele vai gostar. Aí ele vai se casar com essa moça. Só que ele já passou por tantas moças, que quando ele casa com aquela moça não é do jeito das outras que passou. E aí às vezes ele não vai conseguir ser plenamente satisfeito, porque poxa, ela não é igual às outras. Ou então, ele não é igual aos outros. Olha que complicação. E aí, às vezes, no relacionamento, ela não consegue plenamente se satisfazer, porque, puxa vida, mas o outro era melhor. A outra era melhor. Aí o maligno sempre vai tentar e falar, mas você lembra do fulano? Você lembra da fulana? Olha que situação difícil. Por isso o Senhor diz que o ideal, o certo, o correto é ambos estarem sem nenhum contato. E ambos vão se descobrir, olha que coisa linda, um com o outro. E aí um com o outro vai descobrindo o que é e serão seguros. Por quê? Porque se mantiveram conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Ah, mas eu já vim de relacionamentos, muito bem, então agora você vai ter que ter o seu casamento casto. É isso que a palavra fala. Ah, mas eu tive relacionamento, não importa, agora você tem a sua esposa e você tem o seu esposo. Ah, mas ele não importa mais. Se no passado, não é, eu tive um relacionamento com várias, agora eu tenho uma. E é com essa uma que eu tenho que viver o resto da minha vida. Ponto final. Ah, mas no passado eu tive relacionamento com alguns. Teve, mas agora você está com um. E com esse um você tem que ir até a morte. É isso que a palavra fala. Não tem meio termo. Porque quando eu penso, eu vou ter que aguentar até a morte, vai. Vai. Porque você quis casar. Você não foi obrigado a casar. Porque senão a gente fica inventando histórias. Ah, mas ela queima muito o arroz. Ela fica salgando o feijão. Ah, eu não aceito, eu não quero. Ah, porque ele é muito duro nas palavras às vezes. Ah, me magoa, me machuca. Não importa. Você vai pedir graça ao Senhor. Vai para a oração. Vai pedir, sabe, a direção do Espírito Santo. E vai até que a morte separe. É assim, não tem meio termo, porque se eu for ficar segundo o homem, criando situações, eu não vivo com ninguém. Pois não, diaconisa Gilmar? Pastor, e no caso, quando a pessoa ela se casa, e a princípio ele ou ela, né, porque tem mulheres também que são muito agressivas, começa o relacionamento bem, com respeito, e no meio do caminho, esse relacionamento se torna um relacionamento abusivo. Não apenas em palavras, mas quando um agride o outro, quando a mulher é espancada, ou quando tem mulheres que batem no marido. Como resolver essa questão biblicamente? Porque se só a morte ou o adultério, e nessas condições, se a vida da esposa ou a vida do esposo está em risco, como a gente resolve essa questão? Vou deixar o pastor Francisco falar, o diácono Felipe também, não é? E o nosso irmão Rafael também, e eu faço a conclusão. Amém? Boa a sua pergunta, é perfeito. Então, pastor Francisco, o diácono Felipe, depois o irmão Rafael e eu volto. Amém. Eu queria falar aqui primeiramente que um relacionamento, uma boa relação sexual, ela começa no café da manhã e assim vai durante o dia todo. Então a pessoa tem tempo para fazer elogios, a pessoa tem tempo para fazer muitas coisas, agradando, não é? A sua companheira ou o seu companheiro. E o pastor citou aí algo que às vezes a pessoa erra um dia, né? Vai fazer a comida e o tempero faltou sal ou foi sal demais, né? Aí já ele critica ela. Quer dizer,
que aquilo que ele preparou já no café da manhã, ele derrubou. Então ele tem que manter aquela comunhão, aquela amizade, pensando em agradar o dia todo a esposa, né? Então, eu acho o seguinte, é o cuidado que a gente sempre ensina aqui, o jugo desigual, né? Então a gente pensa que o jugo desigual só é entre uma pessoa crente e um descrente, mas há no meio dos cristãos jugo desigual. Então é preciso conhecer, entendeu? E as situações vêm, e a primeira coisa é o joelho no chão, pedir a direção de Deus, não é? Nunca revidar quando vem os ataques, porque aí só complica, não é? Então, tem um ditado que diz que um casal, eles brigavam muito. Então, quando o marido chegava do trabalho, ele chegava em casa já ia provocando, e a mulher também ia falando. Aí ela foi e falou com o pastor a situação que eles estavam vivendo, não é? Aí o pastor falou assim, não, tem um remédio aí. Aí ele foi lá, trouxe uma garrafa d'água e disse assim para ela, ó, quando estiver na hora dele chegar, você enche a boca d'água e fecha a boca e segura a água ali. Aí, tudo bem. Diz que ele chegou, ele falou e ficou admirado que a mulher não respondia e foi. Aí, tudo bem. Aí depois uma vizinha também estava com o mesmo problema, conversou com ela, falou, eu sei o remédio. Vou lá que o pastor vai te dar o remédio. Aí o pastor falou com ele tudo. O pastor pegou uma garrafa e falou, vai lá naquela torneira lá e enche de água. Aí ela encheu e falou, agora você vai fazer isso. Encher a boca d'água antes dele chegar, né? Então ela descobriu que o problema era a mulher, não era ele. Que acabou as brigas, não é? Diz que aí o marido foi para a igreja e foi uma benção. Por quê? Ela soube controlar, né? Então tem que ter muita paciência, muita estratégia para poder controlar um momento desse daí, não é? Então, quando isso acontece, como diz o ditado que fala, quando um não quer, dois não brigam. E aí vai dar certo, né? Então tem que lutar, você tem que lutar até o fim pelos seus ideais, né? Então, para que o marido se converta, para que o marido mude, não é? Você não vai dar ele de bandeja para o inimigo, não. É verdade. Muito bem, o irmão Diácono Felipe tem uma palavra nesse sentido, depois o irmão Rafael que pediu a palavra. E eu vou pedir para que a nossa irmã diaconisa Gilmara, que fez a pergunta, para que a nossa irmã abra em Gálatas capítulo 6, versículos 1. Isso. Pastor, enfim, o meu comentário também é acerca também primeiramente do sexo, né? Que muitos têm dúvida quanto à permissão do sexo, ou tem aquele tabu, né? Como o sexo fosse um pecado absoluto em qualquer forma de prática. Já teve gente que veio me perguntar se o sexo era permitido apenas para a procriação, igual o senhor falou, né? A Bíblia não traz esse relato e, pelo contrário, né? A Bíblia traz versículos até que, em Provérbios, né? Acho que, se não me engano, diz lá que o homem tem que se saciar ao seio da sua esposa na juventude e tudo mais, né? Com ela se divertir ali. Então eu vejo que o sexo ele não foi feito apenas para procriação, né? Na verdade, se fosse só para isso, a Bíblia condenaria qualquer forma prática sexual, mas não, ela só condena fora dos parâmetros, né? Fora do casamento, e sendo adultério, ou até mesmo lá em Levítico, né? Que fala de sexos dentro da própria família, né? Um casar com outro.
Exatamente, fala também sexo com animais, esse tipo de impureza, né? Isso daí é totalmente fora do que o que nosso Deus planejou como a prática do sexo, mas o sexo é totalmente permitido como forma de prazer. Faz só uma interferência rápida para os irmãos verem que está sendo um deputado, esta semana eu estava ouvindo, que ele está entrando com uma lei, ou a sugestão de uma lei para ser analisada, com um projeto de lei para que haja incesto, ou seja, para que irmãos possam ter relacionamento entre si. Esta semana eu acompanhei esse deputado que está entrando com esse projeto de lei. Então, para vocês verem como que vai totalmente fora daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, mas como é que isso é aprovado? Às vezes são várias leis, eles têm uma lei principal. E aí o que acontece? Essa lei principal, eles vão colocando no meio dessa lei, eles vão embutindo esses, como é que eles falam? Como é que fala, meu Deus? Esqueci o nome que eles usam. Não é? Que eles vão colocando essas leis menores no meio. Então, às vezes os deputados se debruçam apenas na que é principal e aprova. Só que quando eles aprovam a principal, eles aprovam todo um conjunto, né? Pirandicalhos, não esqueci como é que se fala essa palavra, não é? Que eles vão colocando no meio. E quando você vai ver, foi aprovado a lei. Mas não era isso, mas é porque nem todos os pontos daquela lei foram analisados pelos deputados. Por isso que tem muita coisa, fala, mas não é possível, como que aprovaram isso? É porque eu esqueci o nome, a palavra certa, né? Pirandicalhos, não. Oi? Peduricalhos, isso. Eles vão colocando isso no meio, e aí o que acontece? Isso é proposital, como é que se fala? É astúcia. Astúcia. Então, eles vão colocando ali, só que é discutido a lei principal que é aqui em cima. Mas todo o conjunto eles não analisam, e essas coisas são aprovadas. Então, eu ouvi isso essa semana. Pois não, Diácono Felipe, pode continuar. Então, pastor, até mesmo os cristãos que não são os protestantes, né, os católicos romanos, muitos dizem que o sexo, além do celibato, né, que eles têm, os padres e tal, que eu não vejo a Bíblia exigindo isso, mas enfim, não é esse o contexto, até mesmo eles falam que o sexo não pode ter contraceptivos, né, você não pode ter forma sexual usando contraceptivos, ou seja, sexo só por prazer. Então a Bíblia não dá respaldo para isso, né? Isso é uma colocação aí, vinda do homem, né? O homem vê o sexo como um tabu que não pode ser praticado, quando a Bíblia não diz isso, né? Então, não sendo depravativo, né, pastor? Eu acho que é totalmente salutar, e a Bíblia até recomenda que assim o tenha, porque, como o pastor está ensinando, é o momento ápice ali entre o casal. Quanto à pergunta da nossa irmã Jumara, eu vejo que pela Bíblia, a Bíblia ela vai sempre tentar trazer a reconciliação, né? Sempre tentar trazer a reconciliação e viver o amor em que Deus preparou ali para o casal. Sobretudo, eu não consigo atestar e exigir que uma pessoa permaneça casada, sendo que ela está sendo agredida, correndo risco de vida, ameaça de morte. Isso daí você já rompeu-se o laço matrimonial. Eu vejo que ali, pastor, não sendo um adultério em forma sexual, mas se já se rompeu ali, o homem ou a mulher desejar matar ou chegar a agredir, é uma forma de um rompimento do matrimônio sagrado. Porque se a Bíblia não vai deixar claro sobre esse aspecto de uma agressão, de chegar a uma ameaça, de tentar a morte do próximo, claro que ela não vai tratar a critério todos os aspectos, senão nós teríamos livros e livros e livros e livros, né, para tratar todos os aspectos da vida do ser humano. Mas a Bíblia deixa bem claro que a forma você matar alguém, de você ser um homicida, isso é pecado. Então, de qualquer forma, eu vejo que se alguém tentar o homicídio ou até mesmo a agressão do seu cônjuge, e isso virar por consequência uma
uma forma de convivência virar hábito de um agredir o outro, irmãos, isso para mim já fugiu totalmente do contexto da Bíblia. Então, por exemplo, se um busca a reconciliação e o outro é um agressor, enfim, que a maioria dos casos é o homem com a mulher, né? Por homem ter mais força, acaba agredindo e machucando. Eu não vejo com bons olhos a gente indicar, não, você permaneça casada com esse homem. Gente, isso para mim é totalmente antibíblico, assim, porque até antiético, antimoral, porque imagina uma mulher sendo agredida por um homem que tem, às vezes, o dobro da força dela, o triplo da força dela. Ela não tem como se defender e eu não vejo como você fala, não, você tem que permanecer casado, porque a Bíblia só dá parâmetros para divórcio, sendo o sacrilégio ali a forma sexual. Mas é porque a Bíblia não dá para abranger todas as questões. Então esse é o meu ponto de vista segundo a Bíblia, pastor. Muito bem, então veja só, com relação a isso, vamos para o versículo 3, que foi lido aqui de Mateus 19, eu vou ler para você, e depois nós explicamos isto, tá? Então diz assim aqui, ó, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então há uma diferença entre repudiar e carta de divórcio. Há uma diferença nisto, né? Então aqui qual era o costume deles na época? Um exemplo, não é? O homem ficava desgostoso com a mulher sobre algum comportamento, sobre alguma atitude, ele simplesmente deixava ela e se unia a outra mulher. Tá? Ficava com a outra mulher, mas ainda casado com a outra, ou tendo esse vínculo com a outra mulher. Não é? Então ele deixou a primeira, está com a segunda, só que a primeira está ligado a ele ainda. Então é quando Jesus vai dizer, que eles perguntam, mas por qualquer motivo ele pode fazer isto? Porque era isso, por qualquer coisa, é que nem o pastor colocou, queimou o arroz, já era motivo dele já ir criando alguma coisa para dizer que não queria mais aquela mulher. Só que aquela mulher estava ligada, estava presa a aquele marido. Então, se ela se unisse a outro homem, ela estava em pecado e também o homem que se aliasse a ela estava em pecado. Era necessário que regularizasse isso como? Com cartas de divórcio. Que é o que Jesus vai depois dizer lá na frente. É necessário que, diante da sociedade, isto seja patente, isto seja claro, mostre o motivo pela qual este homem está deixando esta mulher, ou a situação que está levando a isto. Tinha que ficar claro diante da sociedade. Tinha que ficar claro não somente diante de Deus, mas também diante da sociedade. Até porque corria risco de vida, né, pastor? Sim. Porque eles poderiam ser levados à morte. Exatamente. A lei mandava apedrejar. Não é? Então nós não sabemos. Quem sabe aquela mulher que foi trazida para Jesus, para que ela fosse apedrejada. Vocês se lembram bem desta passagem? Então, os homens não trouxeram, ela foi pega em pleno ato de adultério. E a lei manda apedrejar. Muito bem, trouxeram a mulher, mas trouxeram o homem. Aonde estava o homem? Se a mulher tinha que ser apedrejada, o homem também tinha que ser apedrejado. Mas ele não veio. Então a justa justiça do Altíssimo Deus. Né? A mulher sempre sendo prejudicada. E Jesus, quando ele vem, ele traz amparo para a mulher. Ele traz segurança para a mulher. Ele vai quebrando os paradigmas. Aquilo que o homem, Deus deu a lei correta, mas o homem interpretou de maneira errada. Com o passar do tempo, foi se interpretando de uma maneira. Segundo a minha visão, é sempre assim que acontece. Segundo o que eu entendo, sempre o homem defendendo o seu lado. Mas eu entendo que seja assim. Mas eu entendo que seja assim. Cada um vai dando a sua interpretação para a lei. Né? E aí Jesus veio colocar os parâmetros. Jesus veio colocar as normas corretas. Não, vocês não estavam entendendo. A lei é isto e a interpretação dela é isto. E agora vocês vão dar por ela.
Andai desta maneira. Irmão Rafael, e depois a irmã Diaconisa lê os Gálatas que eu pedi para ela ler. E aí nós voltamos aqui. Olha, o horário já está indo. Ô, pastor, eu acho interessante porque quem estiver curioso em saber da lei de Moisés está em Levíticos 18. Lá vai falar sobre a família, sobre o que é o casamento ilícito e sobre os animais também, né? Tudo aquilo que nós estamos comentando aqui. Mas eu acho interessante porque Jesus Cristo ele é maravilhoso, né? E ele sabia o intuito do coração dos homens ali. Mas eu acho que mais explicado ainda, pastor, está em Marcos. Quando o senhor lê Marcos 10, 2, ele vai arrematar isso que o senhor está falando. Porque aí Jesus começa a lançar na cara deles, né? Aí ele fala assim, eu vou ler rapidamente aqui para não pegar muito tempo, mas ele fala assim, ó. E aproximando-se alguns fariseus, é Marcos 10, 2, tá? Para quem está nos acompanhando pela live. Fala assim, ó. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, o testaram, né? Perguntando-lhes, é lícito o marido repudiar a sua mulher? Porque até então a resposta ali estava na repudiação. Porque, na realidade, eles queriam liberou geral, né? Era isso que eles queriam. E ele respondeu, que vos ordenou Moisés? O que Moisés ele realmente escreveu? Aí, tomou a resposta. Jesus lançou, né? Porque Jesus ele faz a pergunta para você se embananar nas próprias palavras. E aí ele falou, o que te mandou Moisés? Tornaram-se ele, Moisés permitiu lavrar, aí entre o que o senhor falou, a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse-lhes, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, aí já vem o porém, ele sendo Deus. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. E aí ele continua a mesma coisa que Mateus fala. Eu acho interessante, pastor, porque há muito tempo atrás, eu tive um debate muito acalorado aí com nossos irmãos sobre esse mesmo Mateus 19. E é interessante porque a carta, que uma das coisas que Moisés deixava era realmente a morte. Porque morria, né? E aí o homem poderia se casar com outra mulher. Pois bem, o homem é tão astuto que ele já estava matando as suas mulheres para casar com outras mulheres. Como naquele contexto do Oriente Médio a mulher já não tinha tanta valorização assim, uma mulher morta para eles não fazia tanto sentido, entendeu? Assim, não matava por qualquer coisa. E Cristo mostra para eles, falando assim, não é lícito isso que vocês estão fazendo. Porque não é certo você, tecnicamente, matar para você casar com a outra mulher. E aí entra também o que o Fê falou e o que o senhor falou, o princípio da reconciliação. Porque nós que vivemos aqui no Ocidente, vamos assim dizer, no mundo mais enquadrados nas leis humanas, o melhor jeito de tentar reconciliar um casal é através do diálogo. Tanto que se o senhor vai fazer um divórcio, qualquer pessoa que esteja nessa igreja e ela for no cartório tentar fazer o divórcio, a primeira coisa que o oficial do cartório vai tentar fazer é trazer os dois e conversar com os dois, para evitar esse tipo de constrangimento, para ver se há ainda um acordo entre os dois, para que possa, porque um casamento rompido, pastor, principalmente se tiver filho, aí eu creio que o senhor vai falar depois, mas é muito mais prejudicial do que o a si mesmo, vamos assim dizer. Aí eu passo a palavra para a Gil aí. Muito bem, então nós vamos ler aqui, a irmã Gilmara, ela falou assim, mas, meu Deus, mas o marido é muito violento, a mulher é muito violenta, estão se agredindo, e aquela coisa e tal. O que a palavra de Deus diz? Então eu me lembrei destes versículos, dos muitos versículos que estão sendo falados aqui, né? Esse aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos da Galácia, no capítulo 6, versículo 1, o que diz, irmã Diaconisa Gilmara? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. É aquilo que o pastor Francisco falou. Quando um não quer, Deus não briga. Não é? Agora, aí nós vamos continuar nesse sentido, né? Nós sabemos quando as coisas vão se tornar acaloradas. A gente percebe. Mas, às vezes, a nossa natureza também é uma natureza difícil. Que a gente é aquela coisa, né? Eu não levo desaforo para casa. Esse é o grande problema.
não é? Eu não levo desaforo para casa. Se ele falar, eu falo a altura. Se ele aumentar meio tom, eu aumento 2. Aí ele vai aumentar 4. Ela 6. Ele 10. Nessas condições, o sangue já ferveu. E aqui o apóstolo Paulo diz, mas você que é espiritual, seja você homem, seja você mulher, você percebeu que as coisas estão se acalorando? Encaminhe o tal com espírito de mansidão. Uma certa vez eu estava no banco, eu trabalhava ainda no banco, eu era caixa no Banco Itaú, e eu me lembro que eu atendi um cliente, e tinha acontecido alguma coisa na conta que ele não estava de acordo, e ele já chegou nervoso. E eu comecei a atendê-lo, e ele começou a gritar comigo. E gritando, né, buscando razão, aí eu me lembrei desse versículo. Quanto mais ele gritava, mais baixo eu falava. E mais baixo. E mais baixo. Até que chegou uma hora e nós tinha aquele vidro assim, ele se aproximou do vidro assim, e aí foi diminuindo a voz. E foi falando comigo mais calmamente, até que as coisas acalmaram. Agora imagine se eu também grito. E acontece isso, irmãos. Exato, porque nós precisamos pedir a Deus um autocontrole, temperança, domínio próprio, que não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que são coisas fáceis, que a gente consegue assim no estalar de dedo. Não. Mas requer o quê? Tempo de oração e vigilância. E nós olharmos por nós mesmos. Porque nós nos conhecemos. E às vezes nós sabemos que se a pessoa der uma encostadinha no nosso pé, nós já vamos pensar que pisou no nosso calo. E aí nós já vamos querer revidar. E o problema está no revidar. Esse é o grande problema. No revidar. Por isso que aqui o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai dizer, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, irmã Gilmara, se o marido é meio agressivo e a mulher ela tem esse espírito de mansidão, as coisas irão ser contornadas. Se ela é agressiva, mas esse marido, ele tem essa graça e tem esse espírito de mansidão, as coisas irão entrar num acordo. Mas agora, para fechar então, vamos lá para 1 Coríntios, como nós estávamos analisando, e vamos ver as respostas que o apóstolo Paulo nos dá acerca disso, porque haviam 2 perguntas que os crentes da igreja de Corinto haviam feito. A primeira, o que fazer se estou arrependido de ter casado? A primeira pergunta. Então, Paulo, ele vai fazer um desafio inequívoco aos casais que veem poucas esperanças em seu casamento. Capítulo 7, versículos 10 e 11, que nós já lemos aqui. A segunda pergunta, o que fazer quando a situação parece insustentável? Que eu entendo que é como a nossa irmã diaconisa foi usada para aguçar o nosso pensamento aqui nesta manhã. Ora, ele é muito agressivo e bate, ela é muito agressiva e bate. É um casamento insustentável. Não é verdade? Então, olha só, Paulo oferece 2 soluções pastorais. A primeira, separe e fique solteiro. O casamento é insustentável. Ele me bate, ela me bate. Não tem problema. A Bíblia não diz que é proibido separar. Em nenhuma parte. Só que se separou, fique sozinho. Não tem meio termo. Não tem meio termo não, irmãos. Por quê? Porque para Deus o casamento, como nós dissemos aqui no início, o que separa o casamento? A morte. Então, se há morte, nós não vamos matar o nosso cônjuge, porque nós seremos homicida, e os homicidas também não herdam o reino de Deus. Olha só, não tem saída. Então, para quem vai casar, pensa bem.
Analise bem o seu companheiro. Analise bem a sua companheira. Porque para nós o casamento é eterno. A morte vai separar. É o que a palavra fala. Morreu o cônjuge, você está livre para ficar solteiro ou para se casar novamente. Mas só nesta condição. Aí tem uma outra situação que o apóstolo Paulo dá aqui. A outra situação é a seguinte: faça a devida reconciliação. Vamos ler de novo então isso que eu estou dizendo? 7 de 1 aos Coríntios, versículos 10 e 11. Vamos lá. Vamos ler então novamente. 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Nossa irmã Marineuza, pode ler para nós, por favor? Assim há uma participação de todos. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, viu que coisa linda? Ah, mas é muito difícil. Mas é isso mesmo. Porque, normalmente, na quebra de um relacionamento entre marido e mulher, se tem filhos, as consequências maiores virão nos filhos. O marido pode ir embora e se ajuntar com outra. Já está tudo perdido mesmo. Então, perdido por perdido, ele vai ajuntar-se com outra. Ela, por sua vez, se tiver condições de ficar só, ela fica só. Senão, ela vai também se unir a outro. Agora, os filhos, não tem ex-marido, aliás, não tem ex-pai e nem ex-mãe. Só que, às vezes, nós pensamos só em nós, não é? Mas aqui a palavra de Deus diz, não. Você vai ter que pensar em tudo. Pois não, irmão Rafael? Ô pastor, eu só acho interessante o começo do 10 aqui, porque aqui Paulo ele coloca Deus e depois ele dá a opinião dele, né? Então o 10, ele é muito enfático quando ele fala assim, ó, não eu, mas o Senhor. E logo no 12 ele já vira a chave, aí ele fala, digo eu, não o Senhor. E quando ele se fala a respeito do divórcio, igual eu estava falando, ele fala desse jeito, ó, não eu, mas o Senhor. Que a mulher não separa. É óbvio, aqui quando se fala mulher... Fala o homem também, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade hoje em dia que eles falam que Paulo era muito machista, né? Porque ele sempre colocava a mulher em primeiro lugar e não o homem, né? Mas nós vemos aqui que ele arremata com o homem no final também. Sim. Então, é interessante, pastor, porque o pessoal fala assim, então eu posso me separar e aí eu vou e caso de novo, né? Vou ficando casando nesse pinga-pinga aí. Só que pela Bíblia, ela é clara nessa parte, entendeu? Que se a pessoa ela quer se divorciar, então que ela fique só. Ela fique só. Porque se ele se separou e ele casar com outra, ele vai estar em adultério. Se ela se separou, se casou com outro, enquanto ele vive, está em adultério. E quem casou com ela, está em adultério. E quem casou com ele, está em adultério. Não tem meio termo. Nessas situações de relacionamento, a não ser por infidelidade. Porque aquele que teve um relacionamento no casamento, fora do casamento, aquele que fez, ele é culpado, porque ele quebra essa aliança. Ele quebra este pacto. A pessoa que sofreu o dano, ela está inocente. Não foi ela que causou o dano. Apesar que, olha como o negócio é sério. Porque às vezes nós vamos só olhar isso. Mas ele ou ela, vamos dizer assim, tiveram um relacionamento extraconjugal.
Então, ele que saiu para fora está errado, ou ela que saiu para fora está errado. Mas, olha, vamos voltar atrás. Mas, às vezes, no relacionamento íntimo, aquela pessoa não conversa, não satisfaz, não atende a outra pessoa. E ela é levada a fazer a ter um relacionamento extraconjugal. De quem que é a culpa? Não é para se pensar? E aonde é que Deus vai analisar as coisas? Porque Deus não vê segundo o homem. Então, um exemplo, se eu levo a minha companheira a ter um relacionamento extraconjugal, a culpa é dela ou é minha? Não é algo a se pensar? Não é algo a se analisar? Pastor, eu acho que nesse caso a culpa é dos dois. A culpa é dos dois. Né? Ela também tem culpa, né? Sim. Deus também vai requerer dela. Vai requerer dela, é lógico. Porque, como diz a palavra, né? A carne é fraca. Mas o pecado, ele não é vitamina, né? Então, Sim, do mesmo exatamente. jeito é pecado. Então, a culpa eu penso assim, a culpa é dos dois. Mas para vocês verem, porque às vezes nós só vamos culpar, que é o caso que nós dissemos aqui. Trouxeram apenas a mulher para Jesus para ela ser apedrejada. E onde é que estava o homem? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa, infelizmente, nós somos assim. Nós não somos de assumir os erros. A gente sempre acusa o outro. Vejam só, isso vem desde o princípio. Quando Adão peca, comendo o fruto que não era para se comer, que o Senhor Deus havia falado para ele, não coma deste fruto. Quando ele come, e Deus vai requerer dele, o que é que ele faz? Ele não acusa a mulher? Ele poderia dizer, não Senhor, eu errei. O Senhor falou para mim, e era para eu não comer, e eu comi. Eu errei, mas ele não fez isso. Entendeu? Ele culpa, perfeita, a irmã foi perfeita, irmã Ivete. Porque olha só, ele vai e acusa a mulher, porque a mulher que havia dado o fruto para ele comer, e depois ainda culpa a Deus. A mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu não pedi nenhuma mulher. Né? Pega o microfone, irmã, deixa a irmã Ivete pegar o microfone, e aí ela participa. O nosso tempo já foi, não dá para... Pode falar, irmã Ivete. Conclui. Sim, aí o Senhor ainda fala, sim, eu realmente lhe dei essa mulher, mas também lhe dei autoridade sobre ela e direito de você escolher. Você deixou ela liderar você, mas não foi isso que eu falei para você. Era para você liderar a casa. Ou seja, como sacerdote da casa, como mantenedor, como protetor, como aquele que cuida. O homem, no caso ele, deveria dizer para ela, olha, você fez uma coisa que não era para ser feita. Eu não vou comer, porque a ordem que eu recebi é para que não comesse. Mas ele cedeu, não é? E olha a complicação que se deu nesse ceder. Então, às vezes, o homem deixa de usar do seu papel como provedor, como sacerdote, como aquele que cuida, como aquele que traz a provisão, como aquele que traz segurança para o casamento. Ele deixa de cumprir essas coisas e aí vai gerar problema. Porque é lógico, se ele não faz, a mulher vai ter que fazer. E que não é o papel dela, mas ela vai ter que fazer, porque alguém tem que fazer. Então, as coisas fora de lugar geram conflitos, geram problemas, e permite-se que o adversário entre. Pois não, pastor Francisco? O pastor estava aqui analisando, quando Jesus falou assim, que o caminho é estreito, agora que eu estou pensando aqui, né, realmente a porta é apertada e o caminho é estreito, não é? E ele diz, são poucos o que acerta, né, que entra por ela, porque não é fácil. Não é fácil aqui, não dá escape de jeito nenhum. Ou é ou não é. E o que ele diz que também o caminho, a porta é larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição.
não é? Então a pessoa ele vai passando por cima de tudo isso aqui, não respeita nada e vai assim, a vida vai do jeito que ele quer, não é do jeito que Deus determina para a nossa vida. Então realmente quando o Senhor falou, aqui eu vejo o caminho muito estreito, a porta, né, bem apertada, e é poucos que passam por ela, né? Amém. Que Deus nos abençoe. Desculpa eu ter avançado um pouquinho do horário, não é? E querendo Deus, no próximo domingo a gente continua mais um pouquinho. Nós ainda vamos falar sobre o casamento entre cristãos e não cristãos. E ainda temos que falar sobre os solteiros. Porque Paulo, nessa carta, não é? Ele vai explicar tudo sobre essas coisas, sobre esses detalhes. Então vocês percebem como que são coisas tão necessárias para a igreja e para a sociedade. Porque se a sociedade tem esse tipo de entendimento, o tratamento é outro. A esposa já sabe que não tem jeito, é esse aí mesmo. Você escolheu ele, é esse daí mesmo. Então ela vai ter que tratar de uma outra forma. E se ele sabe, não, é essa daí, eu escolhi, então agora eu vou ter que ficar com essa aí mesmo. Então vai fazer de tudo para ajustar. Aonde não tem ajuste, vai ajustar. Agora, se eu pensar que, se não deu, eu troco, aí fica difícil o acerto. Diaconisa Gilmara, que Deus nos abençoe.